Olá pessoal, as nossas aulas que nós estamos mostrando aqui no Plugs e Outros, nós tivemos aí em algumas dessas videoaulas mostrando alguns estilos artísticos. E nós vimos na internet um cartaz, uma campanha voltada para a Copa do Mundo, uma campanha da BBC Esportes para divulgar os eventos da Copa do Mundo e preparativos. Então a campanha tinha alguns cartazes, alguns pin-ups e wallpapers. A temática era essa, né? One Eye on the Goal. E as imagens de jogadores de futebol, gráfico colorido, pop art, e referências à Copa do Mundo. Então, uma imagem do Lionel Messi, que é um atleta do Barcelona, Cristiano Ronaldo. Nós fizemos uma releitura e fizemos aqui essa versão. Para mostrar aí qual é a eficiência, a eficácia do Photoshop para fazer uma própria releitura com algumas modificações. Esses arquivos de imagens nós vamos deixar disponível para download. As imagens tanto para utilizar diretamente quanto para criar pincéis. Nós vamos utilizar muito nessa videoaula. E a parte de coloração, então nós vamos dar início utilizando o Photoshop. A primeira coisa é abrir a imagem. As imagens disponíveis nós vamos deixar no link junto com a videoaula. Então a gente vai abrir a imagem aqui do Lionel Messi, imagem colorida. Nós vamos ter que aplicar um efeito que eu já tinha mostrado anteriormente em alguma das aulas. Simular aqui como se fosse um pop art. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos ter que cortar. Para isso, usar a ferramenta corte demarcado. Então selecionar mais ou menos a área, como é que vai ficar sendo um cartaz, portrait, deixar assim. Então a imagem nós vamos ter que dessaturar, depois aplicar os gradientes. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos dessaturar, e quando nós fizermos isso, nós vamos retirar o excesso de cor da imagem. Então, imagens, ajustes, remover saturação. A imagem fica com esse tom monocromático. Aplicar os níveis, um ajuste que nós vamos fazer. Regular aqui nesse histograma os tons mais escuros, os tons médios e realçar os tons mais claros. Então, aplicar níveis, eu vou deixar isso aqui um pouco mais escuro, acho que 32 está ok, 40. Esse aqui que é o tom médio eu vou deixar com 1.5, um pouco mais claro, 1.42. Esse tom aqui eu não vou modificar não, então vai ficar desse jeito aqui. Agora a gente vai criar aquele efeito como se fosse duas cores somente, preto e branco. Então eu vou vir aqui e vou escolher limiar. Então imagem, ajuste, limiar. Eu já está aplicando ele limiar. Nós vamos utilizar aqui um valor que não fique muito, não perca muito a caracterização, porque se eu deixar muito fechado, você não vai conseguir ver muita diferenciação aqui nos tons, a sombra, a cor da pele. Então eu vou deixar isso aqui 62. Vai funcionar porque eu quero 62. Você pode também assumir outros valores. Agora os efeitos de gradiente. O efeito de gradiente é o seguinte: para a parte mais escura, tons de verde, e para a parte clara, que vai ser a pele dele, os tons de amarelo, mais gradiente. Então, primeiro de tudo, fazer uma seleção. Então aqui em selecionar, intervalo de cor. Escolher aqui primeiro a parte preta da imagem, né? Com esse conta-gotas eu clico aqui, ele vai selecionar tudo que tiver na cor preta, né? Então aqui, ó. Ok, ó, já começou, já fez a seleção. E essa parte que eu selecionei, eu vou aplicar um gradiente. A ferramenta gradiente, ela é a segunda ferramenta de preenchimento, então eu pressiono aí, mantenho pressionado, ferramenta gradiente. Aí eu vou escolher aqui um gradiente, eu vou personalizar. O gradiente que eu vou usar é o gradiente sólido, né? E as cores que eu vou setar, primeiro essa cor aqui, esse é um tom de verde. Que eu vou usar vai ser 4E B698, um tom de verde. Aí eu vou ter uma outra cor, que essa cor vai ficar aqui no meio. Então quando eu clico, eu já tenho mais um controlezinho deslizante. Essa cor que eu vou setar também, seguir aqui um padrão, então que vai ser 70B 65B. É um verde um pouco mais claro. Aqui vou ter uma outra cor. Vou clicar aqui para modificar a cor.
Aqui vai ser 6EB, 6EB, 75D. Então eu tenho aqui essas cores que eu setei. O gradiente que eu vou usar, eu vou escolher aqui, vai ser um gradiente linear e eu vou aplicar clicando em cima, arrastando até aqui embaixo. Então aí o gradiente que eu criei. Aqui mais ou menos, está um pouco obstruído. Agora eu vou desfazer a seleção. Agora eu vou voltar em seleção, vou escolher intervalo de cor e eu vou clicar na cor branca. Estou setando aqui que eu vou querer a cor branca, então selecionar a cor branca. E agora eu vou criar um gradiente para aplicar essa cor. Vai ser um tom de amarelo. Então aqui eu vou mudar, vou usar essa cor. A cor que eu vou usar vai ser F5, F270. Tom de amarelo. Aqui vai ser uma outra cor também, variação do amarelo. Vai ser EAF308. Então, esse aqui eu vou repetir essa mesma coisa. Então, vou copiar. Pronto. Então, um gradiente amarelo para aplicar. O gradiente que eu vou usar vai ser também um gradiente linear. Então, já está setado aqui. Vou só pode até estar se perguntando, mas sendo um jogador argentino, o que tem a ver ele usar a cor verde e amarela? Tem que, isso aí foi a cor usada na arte original lá da BBC. E aí vai ter um gradiente também como plano de fundo. Então para isso eu vou criar uma camada. Essa camada eu vou ter aqui um gradiente. Aí esse gradiente vai ser o gradiente que eu vou ter como plano de fundo. Então vai ter tons de laranja, amarelado e tons de verde, se a gente observar aqui. Então vamos lá escolher aqui um gradiente. É importante usar essas configurações semelhantes ao que eu estou usando. Então nessa cor, vou escolher aqui E77 F03. Tom mais alaranjado. Isso aqui vai ser uma outra cor. Aqui vai ser 8. CB 037. E aqui eu vou ter uma outra cor. Vou fazer a setagem de cor. Então 3 é EAB. Um verde. Então vai ser uma variação do laranja para um verde mais escuro. E aí eu vou arrastar, fazendo uma coisa semelhante a isso aqui, ó. Tem umas coisas assim em cima, então ok. A partir daqui nós vamos começar a instalar alguns pincéis. Então o pincel aqui, que são esses anéis, essas imagens nós já temos disponível. Então eu vou criar algumas camadas aqui. Essa camada aqui eu vou ter como se fosse aqueles anéis. Tem que abrir as imagens. Essas imagens aqui. Então ring seria anel, vou escolher aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer um pincel dessa imagem. Então selecionar intervalo de cor, vou clicar aqui em cima, aí eu tenho selecionado, aí vou criar o pincel, definir ponta de pincel, vou dar um nome, né, anel, aí vou fechar. Então como eu já tenho aqui a camada, e esses pincéis, alguns deles vão ser na cor verde, esses aqui todos vão ser na cor verde. Aí o que eu vou fazer? Eu vou capturar a cor, um verde um pouco mais automaticamente. Eu tenho essa ferramenta, quando eu clico, ele captura uma cor. Vem para cá, eu tenho um pincel. Eu vou escolher aqui o pincel, foi o último que eu criei. E vou aumentar o diâmetro do pincel. Se o botão direito, aumentar um pouquinho. Ficou muito grande, 1900, vou deixar com um tamanho de 1200. Assim ficou muito grande, eu vou usar as teclas de atalho que eu costumo usar, ficam ao lado da tecla Enter. Eu vou, quando editar, tentar deixar essas teclas disponíveis. Então, aplicar o anel aqui nessa partezinha aqui que fica entre, né, aqui a parte do nariz, as expressões dele. Vou diminuir mais um pouquinho. Mais um pouquinho, se aumentar mais um pouco aqui, ficou muito pequeno.
tá no tamanho 500. Escolhi aqui 650. Fica mais fechado, então 600 ficou muito grande, 650. Deixar aqui com o tamanho de 590. Não, aí eu acho que vai ficar no tamanho ok. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que apagar esse excesso aqui com a ferramenta borracha. Vou aumentar, escolher uma borracha sólida. Fazer isso aí, não tem problema nenhum, porque essa imagem está numa outra camada. Vou criar mais uma camada, vai ser aqui anel 2. Escolher o mesmo pincel, aumentar um pouquinho. Esse aqui já vai ficar um pouco mais em cima, ele é um pouco maior também. Fica mais ou menos aqui, vou escolher uma cor um pouco mais escura. E aí você vai também podendo fazer algumas variações. Fica mais ou menos aqui na parte do olho. Um pouco mais em cima. Fazer, trazer um pouco mais para cá. E aí a borracha serve para quê? Para fazer o acabamento. Para apagar aqui uma parte da imagem. Então vai ter aí. Criar mais uma camada. 3. E aí eu vou criando outros pincéis um pouco maior. Escolher aqui o pincel, aumentar mais o tamanho. Deixar um verde um pouco mais escuro. Então clicar aqui na minha paleta de cores e vou escolher um verde mais escuro. Tá um pouquinho. Ele vai ficar um pouquinho acima aqui do nível da sobrancelha. Mesma coisa, vou apagando aqui. Pode esquecer de fazer esse acabamento. Aqui criar uma outra camada, né? Não, 4, então para cada camada tamanho, uma cor diferente, aumentar mais. Opa, mais aqui o tamanho, né? Pronto, e aí esquecer de fazer o acabamento, apagar aqui com a borracha. Pronto, então fazendo aí uma variação, né, de como é que tá aqui. Então aqui tem algumas imagens de bola de futebol, nós vamos ter que abrir, criar um pincel também. Bola de futebol. Então aqui eu já tenho a bola selecionada. Selecionar em volta dela com a ferramenta varinha mágica. E aí eu vou inverter a seleção. Aí com a bola selecionada eu vou criar uma ponta de pincel. Então isso aqui vai ser bola. Já criei, agora eu posso fechar. Deixa eu salvar. Vou criar um pincel. Que vai ser bola. Aí eu vou escolher o pincel que eu criei foi o último disponível. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho, né? E aí eu vou escolher também as cores verde, com as variações de verde. Eu vou criando aqui, colocando mais uma outra. Para ficar muito parecido, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa camada, que aqui eu tenho, né, a bola, aí eu vou trazer para cá. Aí o que eu faço? Eu vou girar, manipulando as imagens aí com a ferramenta, as ferramentas de edição do Photoshop, para não ficar muito parecido. O tamanho tem que ser diferente, não Ctrl T um pouquinho. Tem mais umas duas imagens aqui, então duplicar também essa bola. Mas aqui em cima, diminuir o tamanho, não deixar assim tão grande. Voltar para essa primeira aqui, vou duplicar mais uma vez. Vou dimensionar aqui, Ctrl T, né? Pronto, e aí você vai mudando aí um pouco o lugar onde estão as imagens, vai mudando um pouquinho, com a girada. Aqui é efeito de raio e esse efeito é um pincel. Os pincéis vão estar disponíveis também, que vocês vão poder baixar. Vou usar esse aqui, que é um pincel, vou copiar. Criar uma camada aqui para aplicar esse pincel. Isso aqui é como se fosse aquele raio de sol, né? Essa camada eu vou deixar mais embaixo. Aqui em amostras eu escolhi a cor laranja.
Então vou instalar o pincel. Então aqui são pincéis que simulam aquele efeito de sol. Então vou escolher um deles. Esse aqui, esse primeiro. Diminuir um pouquinho o tamanho dele, né? Então ficar mais ou menos aqui, ó. Deixar mais ou menos aqui na altura do olho dele. Aí o que eu faço? Eu modifico aqui a pressão da camada, né? Então vai ficando um pouquinho mais. E aí eu vou usar uma borracha para apagar essa parte do centro. Essa borracha tem que ser uma borracha desfocada. Dessa feita tem que ser uma borracha desfocada, porque aí uma coisa assim um pouco retrô, né, que lembra um pouquinho dos anos 70, né? Então pressãozinha aí deixar um pouco mais sujo. E aqui tem uns pincéis. Esses pincéis são pincéis de imagens. Então, para remeter a ideia de Copa do Mundo no Brasil, tem algumas imagens de paisagens brasileiras. Quais são essas imagens? São monumentos. Então, Brasília, modernismo, Cristo Redentor. Aqui a imagem da Pampulha, que é um elemento arquitetônico da capital Belo Horizonte, elevador, Lacerda na Bahia. Aqui algumas imagens. Então eu vou abrir essas imagens, todas elas vou criar pincéis. E aí eu vou aplicar esses pincéis na parte da imagem, que é justamente para... Então essa imagem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar intervalo de cor, clicar em cima, né, da cor preta. Pronto, aí eu vou inverter a seleção, que tem que inverter para ficar com a cor preta selecionada. E aí vou criar um pincel, definir ponta de pincel. Então essa aqui é Pampulha, fazendo referência aí à capital de Minas Gerais, né? Então Belo Horizonte. Fechar aqui, já queria o pincel. Isso aqui é uma imagem, né, que remete muito à cultura do carioca, né, o samba. Então fazer a mesma coisa. Então aqui em selecionar, intervalo de cor. Escolher aqui a cor branca. Então quando eu quero adicionar mais cores, eu vou clicando. Vai ver que fica só parte aqui no canto. Selecionei e vou inverter a seleção. Inverter. Aí eu tenho só a imagem do passista e da mulata. Então criar ponta de pincel. Definir ponta de pincel. Então aqui vai ser... Vou colocar aqui sambistas. Pincel. Então fechar aqui, não preciso mais da imagem para não ficar sobrecarregando. Isso aqui é uma imagem característica da capital baiana, Salvador. Fazer a mesma coisa, selecionar intervalo de cor. Inverter a seleção. E aí vou criar um outro pincel também. Então aqui é elevador. Lacerda como referência aí para capital baiana. A gente está fazendo uma arte e essa arte tem a ver com pontos turísticos no Brasil, para lembrar a Copa do Mundo. Então aqui imagem do Cristo Redentor. Vou fazer seleção, intervalo de cor, mesma coisa, né? Desfazer aqui, que eu tenho que apagar. Desfazer a seleção. Escolher aqui um pincel na cor branca. Pincel normal. Eu vou pintar isso aqui na cor branca, porque eu não preciso dessa... Diminuir aqui o pincel, né? Então vou pintar primeiro aqui, ó, cor branca, porque eu não preciso desse desenho aqui. Então selecionar intervalo de cor. E aqui a mesma coisa. Inverter a seleção. Aqui vai ser um outro pincel. Esse pincel aqui vai ser Rio, né? Rio de Janeiro. Aqui eu tenho uma outra imagem, a imagem de Brasília. Então selecionar intervalo de cor. Eu posso também selecionar um intervalo branco. E aí, aqui no canto, inverter a seleção. Agora eu já tenho na cor preta. Então editar, definir pontas de pincel. Então Brasília. Então eu criei vários pincéis. Esses pincéis eu vou aplicar na parte de cima da imagem. Eu vou tirar essa paleta daqui e aumentar para ter espaço. Então eu vou criar algumas camadas aqui. Então cada uma eu vou colocar um pincel desse. Então vou colocar aqui o primeiro rio, né? Escolher aqui a ferramenta.
Vou capturar a cor verde, que eu estou trabalhando com essas cores, cor temática verde. Escolhi o pincel. Eu já tenho até o pincel aqui configurado. Aqui em Rio de Janeiro já está configurado. Pode diminuir um pouquinho, né? E aí vai aplicando. Ficou bem. Clicar várias vezes, né? Porque aí. E aí depois eu vou fazer um acabamento com a borracha. Vou escolher até uma borracha um pouquinho desfocada. E eu posso ir depois, né, apagando para não ficar assim. Posso depois também trazer para cá, deixar mais em cima. Criar uma outra camada. Essa camada aqui vai ser para BH, né? Então Belo Horizonte. Vou pegar aqui a imagem da Pampulha. E aí o que eu vou fazendo? Vou diminuindo, vou fazendo, criando os pincéis, apagando aqui com a borracha. Então a ideia é que Bahia, então vou colocar aqui nome do estado. E aí você vai ter também liberdade para fazer a coisa como você achar mais conveniente. Aqui eu vou ficar desse jeito. Agora vamos fazer uma modificação aqui. Então girar a camada. Aqui tem também outra imagem que eu posso inserir aqui. Tem imagem de Brasília. Então aqui eu vou dar o nome de Brasília. Diminuir um pouco, porque está muito grande a imagem, né? Poder deixar bem aqui, para ficar muito... Bem, vou girar para não ficar no mesmo sentido. Girar um pouquinho a imagem. Mais para cá. E aí eu posso também depois usar a borracha para editar. A gente vai deixar até uma quantidade maior de imagens de monumentos aí. Fazer uma coisa mais conceitual. Então aqui tem... Vai deixar disponível também a imagem do Cristo Redentor, a imagem da Museu de São Paulo. Você vai ter condições de fazer isso aí. Nós vamos ter que instalar essa fonte. Ainda tem mais alguns pincéis que a gente vai ter que instalar aqui. Então vou abrir a imagem, no caso aqui do ciclo. Tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ampliar um pouquinho. Selecionar intervalo de cor. Inverter a seleção, então aqui editar, definir ponta de pincel, então aqui vai ser ciclo, né? Vou fazer esse efeito que tem aqui no fundo. Essa aqui tem que estar bem baixo, vou criar uma camada, ficar abaixo, né, aqui como se fosse um ciclozinho. Escolher aqui o pincel na cor verde também. Vou deixar um pouco maior, né? Assim, aí ficou muito pesado, você pode vir aqui e diminuir um pouco a opacidade da camada, né? Eu acho que ela ficou lá no fundo. E essa camada vai ficar embaixo da camada onde tem a imagem do jogador de futebol, no caso do Messi. E nós vamos também deixar disponível as imagens que você vai ter que inserir, que são a logomarca da Copa do Mundo e aqui também a imagem do canal, né? No caso do BBC. Vamos abrir as duas imagens. E aí mover a imagem para cá. Fechar. Mover essa outra imagem para cá também. Depois fechar. Então essas imagens eu vou trazer. Essas imagens eu vou dar nome para as camadas para ficar mais fácil de entender. Aqui é logo Copa do Mundo. Eu vou diminuir um pouquinho. E aí o comando Ctrl T eu tenho como dimensionar a imagem, né? Aqui para outra camada também vou aumentar um pouco. Ctrl T, eu posso ampliar mais. Teclas Ctrl mais, né, para
dimensionar, Ctrl menos para diminuir, Ctrl mais para aumentar. Aqui no canto, essas logomarcas tem que ficar em cima, essa imagem do sol. Então aqui onde eu tenho, para cá para cima, vou deixar aqui mesmo, porque ela vai ficar na parte de cima, então tem que deixar bem em cima, ficar na parte de baixo mesmo. Aí Ctrl T, vou diminuir o tamanho, né? E aqui onde tem a BBC, eu vou diminuir também, porque está muito grande, está um peso maior do que a outra. E aí tem que instalar a fonte disponível. Essa tipografia Alternate Gothic, que é a tipografia que foi usada para grafar os nomes, então eu vou usar aqui One Eye, não é isso? Então eu vou digitar One Eye e aí vou selecionar e vou procurar a fonte. A fonte que eu vou usar vai ser Alternate Gothic, ela está lá em cima. E aí vamos lá as cores que são temáticas aqui, o amarelo, palavra One, escolher aqui a cor vai ser FFF 00. Vermelho, já está aqui, não vou modificar. Agora eu vou duplicar essa camada. Então duplicar com o botão direito, fazer para cá para baixo. Vai ser One Eye on the Go, não é isso? Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui vai ser na cor verde, então vamos passar também a setagem das cores aqui. Cor verde vai ser 75. B 456. Ampliar um pouquinho. Ctrl T, vou deixar isso aqui um pouco maior. Vou mudar um pouco a cor, porque essa cor não está aparecendo muito. Então, depois eu vou diminuir tudo isso. Posso diminuir agora? Ctrl T, diminuir as duas. Vou duplicar mais uma vez a camada. E aí para finalizar, né? E isso aqui vai ser na cor amarela, aquela cor que eu passei agora há pouco. FFF F00. Agora eu vou subir com esses textos aqui, todos eles, selecionar os três. Vou arrastar e vou deixar na camada de cima. Bom, então mais alguns ajustes que você pode fazer. Se quiser mudar alguma parte de coloração, tá?
às vezes dá uma diferença por conta da calibração do monitor, mas grosso modo a ideia do trabalho da divulgação da BBC era criar uma conceituação parecida com a Copa do Mundo no Brasil. Então, as imagens que remetem ao país, aqui os pincéis, ao futebol, né, o caso do Messi, que é um dos principais jogadores, um dos maiores jogadores da atualidade, as cores verde e amarelo, que remetem muito, até o gradiente que nós aplicamos aqui, remeter a ideia de Brasil, Copa do Mundo, coisa bem colorida. Então foi a nossa releitura que nós fizemos aí dessa campanha da BBC. Pessoal, então ao término vocês podem, para fechar o arquivo, né, achatar as camadas, achatar a imagem, salvar o arquivo. Então mais um exemplo, uma videoaula aí mostrando Photoshop. Pessoal, então aqui dá sequência, na próxima aula nós vamos ver se a gente mostra um efeito mais pop, voltado aí para o grunge, rock and roll. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.